Você sabia que o açúcar pode ser um vilão disfarçado? Enquanto ele nos dá aquela energia rápida, o consumo excessivo pode desencadear uma série de problemas de saúde, desde o ganho de peso até transtornos de humor. Mas como exatamente o açúcar afeta o nosso corpo e a mente? E como você pode evitar esses efeitos negativos? No vídeo de hoje vamos revelar tudo o que você precisa saber sobre o impacto do açúcar na sua saúde e oferecer a você um desafio gratuito para você transformar sua dieta e perder peso de forma eficaz. Fique com a gente e descubra o segredo para uma vida mais saudável e equilibrada. Quando você ingere o açúcar, o seu organismo transforma em glicose, que as células utilizam como a energia para desempenhar diversas funções no nosso corpo. Ele está presente em muitos alimentos e bebidas, como frutas, vegetais, produtos de panificação e bebidas açucaradas. Sim, o açúcar também está nos vegetais. Então não é algo necessariamente ruim, mas consumir muito açúcar pode causar efeitos negativos na sua saúde, no seu corpo e principalmente no seu peso. No vídeo de hoje eu quero mostrar a você passo a passo o que ocorre quando você consome açúcar baseado em dados científicos disponíveis. Tudo começa quando o açúcar toca na sua língua. Imediatamente ele passa por um processo complexo de digestão e absorção, essencial para fornecer às suas células a energia de que precisam para funcionar. Existem enzimas na sua saliva que começam a dividir as moléculas de açúcar em partes menores e mais simples. Essas enzimas são chamadas de amilases e sua função é romper as ligações químicas entre as moléculas de glicose e frutose que formam a sacarose, transformando-a em açúcares simples. Depois disso, o açúcar segue para o estômago, onde se mistura com sucos gástricos e enzimas. Essas enzimas ajudam a separar as moléculas de açúcar dos outros componentes do alimento ou da bebida que você ingeriu. Uma vez que isso é feito, o açúcar se desloca do estômago para o intestino delgado, onde ocorre a maior parte do processo de absorção. Aqui, o açúcar é ainda mais quebrado por enzimas e em seguida absorvido pelo sangue. A glicose é absorvida diretamente na corrente sanguínea, enquanto a frutose é absorvida mais lentamente e processada principalmente no fígado. Assim que a glicose entra na corrente sanguínea, ela é transportada para as células, onde serve de combustível para funções como contração muscular, apoio à função cerebral e produção de hormônios e enzimas. No entanto, assim como a frutose e outros tipos de açúcar, se você consumir mais glicose do que o seu corpo precisa, o excesso será convertido em glicogênio. Esse glicogênio extra será armazenado primeiro no fígado e nos músculos. Como seu corpo não precisa dele imediatamente, esse glicogênio pode ser utilizado mais tarde como fonte de energia quando necessário. Isso é vantajoso porque, ao longo da evolução humana, muitas vezes tivemos que enfrentar longos períodos sem comida. A glicose armazenada junto com a gordura corporal funciona como uma reserva de energia nesses cenários. Se seu corpo atingir a capacidade máxima de armazenamento de glicogênio, qualquer excesso de glicose será transformado em gordura e armazenado no tecido adiposo. Esse acúmulo de gordura pode resultar em ganho de peso e até obesidade se levar a um consumo calórico maior do que o necessário. Outro efeito claro que ocorre quando o açúcar entra na corrente sanguínea é o aumento dos níveis de glicose no sangue,
o que faz com que o corpo libere insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. A insulina retira a glicose do sangue e a direciona para as células, onde pode ser usada de imediato como energia. Isso é muito importante, pois ter níveis altos de glicose no sangue, condição conhecida como hiperglicemia, pode causar sérios problemas de saúde, como danos ao coração e o aumento da inflamação corporal. Mas vem cá, o problema é que consumir açúcar em excesso pode afetar negativamente a produção de insulina e a resposta do corpo a esse hormônio. A ingestão exagerada de açúcar pode sobrecarregar o seu pâncreas, forçando ele a produzir tanta insulina que o corpo pode acabar desenvolvendo resistência à insulina, uma condição em que o organismo se torna menos sensível a esse hormônio essencial. E isso significa que o corpo precisa produzir ainda mais insulina para conseguir regular os níveis de açúcar no sangue. Estudos associam a resistência à insulina a diversos problemas de saúde, como diabetes tipo 2, a síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. Quando o corpo se torna resistente à insulina, o pâncreas precisa trabalhar mais para produzir insulina, o que ao longo do tempo pode levar à exaustão do pâncreas e à redução da produção de insulina, resultando no desenvolvimento de diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é uma doença crônica caracterizada por altos níveis de glicose no sangue, devido à resistência à insulina e à diminuição na produção desse hormônio. Estima-se que cerca de 462 milhões de pessoas em todo o mundo sofram de diabetes tipo 2, o que representa pouco mais de 6% da população mundial. Esse número provavelmente aumentará nos próximos anos, já que as pessoas estão cada vez mais obesas e continuam a seguir dietas menos saudáveis do que antes. Os efeitos negativos na produção de insulina decorrentes do consumo excessivo de açúcar são em grande parte causados pela frutose, que é um tipo de açúcar presente em muitos alimentos e bebidas industrializados. Diferente da glicose, que a maioria das células do corpo pode metabolizar, a frutose é metabolizada principalmente no fígado. Consumir grandes quantidades de frutose pode sobrecarregar o seu fígado e a capacidade de processá-la, levando então à formação de subprodutos nocivos como ácido úrico e radicais livres. Esses subprodutos podem piorar a resistência à insulina e aumentar a inflamação e causar outros problemas de saúde. Você pode pensar que esses efeitos de uma alta ingestão de açúcar só se aplicam aos açúcares processados, como os encontrados em refrigerantes, sorvetes, biscoitos, bolos e doces, mas isso não é verdade. Mesmo os açúcares naturais, como os presentes no mel e nos sucos de frutas, podem ter efeitos semelhantes quando consumidos em grandes quantidades. No entanto, a vantagem dos alimentos não processados, como as frutas, e o que eles contêm quantidade significativa de fibras, o que desacelera a absorção dos açúcares pelo corpo. Vale lembrar que o suco das frutas quebra essas fibras e é por isso que os sucos de frutas, como de laranja, ainda podem causar um aumento rápido no nível de açúcar no sangue e, consequentemente, um grande pico na liberação de insulina. Por isso, geralmente é preferível consumir frutas inteiras em vez de apenas extrair o suco delas. Também é muito melhor bater as frutas no liquidificador do que espremê-las, pois assim mantém-se a maior parte das fibras. Agora que entendemos como o açúcar da dieta afeta os níveis de glicose no seu sangue e a insulina, vamos explorar o que acontece com o cérebro e o humor quando você consome açúcar. Esses efeitos podem ser significativos por várias razões.
A primeira é que o açúcar ativa o centro de recompensa do cérebro, causando a liberação de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que são responsáveis por sensações de prazer e de bem-estar, desempenhando um papel crucial na regulação do seu humor. No entanto, assim como ocorre com o consumo excessivo de álcool ou drogas, o consumo exagerado de açúcar pode criar um ciclo de feedback negativo no seu cérebro e afetar negativamente o seu humor. Um dos efeitos negativos que provavelmente você já ouviu falar é a queda de açúcar, que acontece quando os níveis de glicose no sangue sobem rapidamente e depois caem. Isso pode causar cansaço, irritação e dificuldade para se concentrar. Além disso, consumir muito açúcar pode levar à inflamação crônica no cérebro, o que é uma das razões pelas quais os estudos associam o açúcar a diversos distúrbios neurológicos, como depressão, ansiedade e demência. A inflamação no cérebro também causa estresse oxidativo, que pode danificar as células e contribuir para o processo de envelhecimento. Isso é uma das razões pelas quais se acredita que dietas ricas em açúcar estão ligadas ao desenvolvimento de demência. Mas isso não para por aí. O açúcar também afeta o hipocampo, que é uma parte fundamental do cérebro responsável pela memória. Pesquisas mostram que ratos que consumiam dietas ricas em açúcar tinham menos capacidade de lembrar se já tinham visto os objetos em certos lugares antes. O açúcar provoca mudanças no hipocampo, como a redução de novos neurônios, que são essenciais para formar memórias, e o aumento de substâncias químicas ligadas à inflamação. Agora, voltando à dopamina, uma das razões pelas quais consumir açúcar nos faz sentir bem de imediato é que ele eleva os níveis desse neurotransmissor associado ao bem-estar. Consumir açúcar causa um aumento rápido de dopamina, o que gera uma sensação de prazer e satisfação. No entanto, com o tempo, consumir açúcar em excesso pode diminuir a sensibilidade dos receptores de dopamina, fazendo com que o cérebro precise de cada vez mais açúcar para sentir o mesmo efeito. Esse é o mesmo processo que acontece com a cocaína, que também aumenta significativamente os níveis de dopamina, fazendo você se sentir muito bem. No entanto, esses mesmos níveis altos de dopamina reduzem a sensibilidade dos receptores, o que faz você se sentir pior do que o normal quando não consome a droga. Por isso, muitas pessoas acabam viciadas, necessitando constantemente daquelas doses para se sentirem bem ou até mesmo normais, uma vez que estão fortemente dependentes. Além da dopamina, consumir açúcar também pode afetar os níveis de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor importante para regular o humor, o apetite e o sono. Em geral, consumir muito açúcar pode impactar negativamente o cérebro e o humor de outras maneiras, como causar quedas nos níveis de glicose no sangue, alterar a formação de informações no cérebro e modificar os níveis de neurotransmissores. Por isso, é uma boa ideia reduzir a ingestão de açúcares processados, como os encontrados em biscoitos, doces e refrigerantes, para manter a saúde cognitiva e o desempenho. Mas essa não é a única razão para você limitar o consumo de açúcar processado. Uma outra razão bem conhecida é que o açúcar é um dos principais responsáveis pelo ganho de peso e obesidade. O açúcar contribui para a fome de várias maneiras, mas a principal é que ele não sacia a fome de forma eficaz, sendo geralmente associado às calorias que as pessoas já consomem. É por isso que muitos estudos mostram que quem bebe refrigerante e outras bebidas açucaradas tende a pesar mais do que aqueles que não consomem essas bebidas. A maioria das pessoas nem percebe quanto açúcar consomem diariamente. O americano médio consome cerca de 270 calorias de açúcares adicionados por dia.
o que equivale a pouco menos de 1.900 calorias por semana, ou cerca de meio quilo de gordura corporal. A boa notícia é que o contrário também é verdadeiro. Reduzir a ingestão de refrigerantes açucarados diminui a ingestão de calorias e ajuda na perda de peso. O ideal é você substituir os refrigerantes por bebidas saudáveis, como água com gás, chá ou café. Mas se você quiser um pouco de doçura, optar por refrigerantes diet é uma boa alternativa, pois muitos estudos mostram que substituir alimentos e bebidas açucarados por opções adoçadas artificialmente, como refrigerante diet, reduz a ingestão de calorias e ajuda na perda de peso. A maioria dos estudos em humanos também mostra que os adoçantes artificiais são geralmente seguros quando a quantidade diária máxima recomendada não é ultrapassada. Isso se aplica até mesmo aos adoçantes artificiais frequentemente criticados, como o aspartame e a sucralose. Uma exceção pode ser a sacarina. Embora a maioria das pesquisas em humanos indique que a sacarina é segura, algumas evidências encontraram problemas de saúde intestinal e tolerância à glicose em alguns participantes. Por isso, você pode querer evitar bebidas e alimentos com esse adoçante artificial. Além de aumentar a contagem de calorias, o consumo de açúcar também pode causar ganho de peso ao perturbar o microbioma intestinal. O microbioma intestinal é uma coleção de bactérias e outros micro-organismos que vivem no seu trato digestivo e desempenham um papel crucial na regulação do metabolismo e da função imunológica. O consumo excessivo de açúcar pode alterar a composição do microbioma intestinal, aumentando a fome e, consequentemente, o ganho de peso. Outros órgãos, como o coração, também são afetados pelo açúcar. O consumo elevado de açúcar pode ter efeitos negativos na saúde do coração e está relacionado ao aumento do risco de pressão alta, colesterol elevado e doenças cardíacas. O açúcar também prejudica bastante os dentes, pois é a principal fonte de energia para as bactérias na boca, o que pode levar à produção de ácido que corrói o esmalte dos dentes, causando cáries. Por isso, até mesmo o consumo de bebidas açucaradas, como refrigerantes, bebidas esportivas, pode aumentar o risco de erosão dentária, levando a sensibilidade dentária, descoloração e perda dos dentes. Para resumir, o consumo de açúcar pode ter tanto efeitos positivos quanto negativos no seu corpo e na sua saúde. Enquanto o açúcar fornece energia para suas células, músculos e o cérebro, o consumo excessivo pode levar ao ganho de peso, obesidade, pressão alta, colesterol elevado, doenças cardíacas e problemas dentários. Além disso, grandes quantidades de açúcar podem afetar o seu cérebro e o seu humor, causando desejos intensos, vícios e aumentando o risco de desenvolver transtornos de humor como depressão e ansiedade. Para você manter uma saúde ideal, recomenda-se limitar sua ingestão de açúcar no máximo 10% da sua ingestão calórica diária, ou cerca de 50 a 60 gramas de açúcar adicionado por dia. Consumir menos do que isso ajudará você a controlar sua gordura corporal e evitar outros problemas associados ao excesso de açúcar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e encontrado informações valiosas sobre como a redução do açúcar pode impactar a sua jornada de emagrecimento. Se você achou esse conteúdo útil, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as nossas dicas e receitas que vão ajudar você a alcançar seus objetivos de saúde e bem-estar. Lembre-se que perder gordura corporal e manter um estilo de vida saudável não é apenas sobre cortar açúcar, mas também sobre seguir uma dieta equilibrada e um plano de exercícios eficaz. Se você está pronto para transformar sua vida, o caminho para o sucesso começa aqui, com pequenos passos e mudanças consistentes. Queremos saber de você quais são os desafios que você enfrenta ao tentar reduzir o açúcar na sua dieta. Deixe um comentário abaixo compartilhando suas experiências ou dúvidas. Adoramos ouvir de vocês e responder suas perguntas.
Além disso, se você tem algum tema que gostaria de ver em nosso canal, é só falar. Não perca nossos próximos vídeos cheios de dicas incríveis e receitas deliciosas. Até a próxima e continue cuidando da sua saúde com muito carinho.